Bom dia, oitavos anos. Hoje a nossa aula é sobre regiões polares. Então vamos conhecer um pouco mais sobre o Ártico e a região da Antártida, ok? Vou compartilhar minha tela com vocês, para nós já mergulharmos imediatamente neste universo das regiões polares. Então, primeira questão, a localização das regiões polares. Então, aqui, ó, nós temos duas representações, né, do globo terrestre. Aqui, do Ártico, a região ártica, certo? E esta é uma imagem de satélite mostrando justamente aqui a região ártica. E aqui, a região Antártida, né? A região antártica, o polo sul do mundo. Então, aqui nós temos o continente antártico, né? E aqui, essa é uma representação. E aqui a foto de satélite da Antártida, ok? Então, enquanto nós temos lá no extremo norte do nosso planeta o Polo Norte, no extremo sul nós temos o Polo Sul. Vejam que no Polo Sul existe um continente, né, Antártida, e no Polo Norte existe apenas oceano, né, que é o Oceano Glacial Ártico. É ele que está congelado aqui, correto? E aqui no sul, quem está congelado é o próprio continente. Então, vamos lá, um passeio pelo Ártico. A região ártica é uma região famosa pelo sol da meia-noite. Não que isso não aconteça na Antártida, acontece também. Né? Isso significa o quê? 6 meses do ano, essas duas regiões do planeta Terra, tanto o Polo Norte quanto o Polo Sul, eles têm a visualização do sol durante as 24 horas do dia. Isso exatamente por causa da inclinação, não é, do planeta Terra. No movimento de rotação, à medida que a Terra, quando ela está na sua inclinação mais voltada para o Sol, digamos o hemisfério norte, então o hemisfério norte vê o Sol às 24 horas do dia. E quando a Terra está numa outra posição, em que o Sul está mais voltado para o Sol, no movimento de rotação, quem está na Antártida vê o Sol durante as 24 horas do dia. Então, esse é o chamado Sol da meia-noite. Ok? Outro aspecto bastante interessante do Ártico são as auroras, né, que tanto acontece no norte, chamada aurora boreal, e acontece também no sul, a aurora austral, que é o fenômeno magnético, né, provocado pelo magnetismo da Terra e as partículas suspensas no ar. Então aqui nós vamos começar nosso passeio pelo Ártico, lembrando então que é um oceano congelado, né? Aqui nós temos o animal típico do Ártico, que é o urso polar, e o urso polar só existe lá no Polo Norte, né? Aqui nós vemos uma imagem das consequências do aquecimento global. Então, o que nós temos aqui? Olha em 84 o tamanho do oceano congelado, tá certo? E em 2016, veja que a área do oceano congelado já havia diminuído bastante. Aqui a gente tem, gente, ó, a Groenlândia, aqui as ilhas do Canadá, lá, ó, nós temos a Rússia e o norte da Europa, tá certo? Então, veja como de 84 para 2016 diminuiu bastante a área, né, de congelamento do Ártico por conta do aquecimento global. Aqui é uma imagem ícone, né, dos povos que habitam o norte do planeta, a região ártica, que são os Inuits, né? Eles fazem cabanas assim, eles fazem os iglus, eles fazem essas cabanas, porque os ventos nessa região são assim fatais. Então, se eles saem para caçar, porque eles são caçadores, né, pescadores, e tem que pernoitar longe de casa, então eles cortam pedaços, né, do gelo, montam o iglu, e como que o iglu fica? Permanece. É que dentro eles acendem um foco de calor, né, um fogareiro, então o gelo vai descongelando dentro e os ventos por fora vão congelando os blocos de gelo. Então assim o iglu permanece até no outro dia, se eles se protegem dos ventos. Aqui nós temos dois povos diferentes, os Inuits, do norte do Canadá, e aqui nós temos os Yamal, do norte da Rússia, certo? Vejam, ó, que lá eles, o animal, né, muito utilizado é a rena. E aqui, gente, ó, uma localização da região ártica. Então, vocês estão vendo aqui, ó, o Oceano Glacial Ártico,
certo? Aqui é exatamente o polo norte da Terra, o polo norte geográfico. Aqui o polo norte magnético, né, que tem um pequeno deslocamento entre um e outro. Aqui nós temos o norte do Canadá, o Alasca, veja que é dos Estados Unidos, a Rússia, e aqui mais ao sul, ó, o norte da Europa, a Finlândia, tá certo? E a Antártida, terra dos pinguins. Então, o animal ícone da Antártida é o pinguim. Lembrando que a Antártida, veja, a gente tem rochas aqui, né? Rochas, então é um continente que está debaixo de grossas, extensas camadas de gelo, né? Tudo isso aqui, ó, são geleiras, certo? A Antártida, ela tem aproveitamento econômico? Não. É proibido, de acordo com o Tratado da Antártida, é proibido ter aproveitamento, exploração econômica na Antártida, apenas estudos e pesquisas. Porém, o turismo, né, no mar ali da Antártida, né, ao redor do continente, ele é bastante explorado, tá? Aqui nós temos a localização da base científica militar brasileira na Antártida, né? Vários países têm bases militares lá, desenvolvendo estudos, né? E é só isso que se pode fazer, por enquanto, na Antártida, estudar a Antártida. Então, a base naval brasileira fica aqui, ó, nas ilhas do Rei George, na pontinha mesmo aqui, ó, da Antártida, ok? Então, essa é a base atual do Brasil, porque a primeira, que foi inaugurada em 1984, ela pegou fogo em 2012 e foi reinaugurada agora em 2020. Então, aqui, as geleiras, né, da Antártida sobre o continente, de onde se desprendem, né, blocos gigantescos de gelo chamados os icebergs. E aqui a localização da Antártida. Veja que aqui, gente, ó, é o sul, extremo sul da Argentina e do Chile. Tá ok? Então, esta foi a nossa aula sobre regiões polares. Façam um estudo bem legal, tá? Dessas regiões. Deem uma lida, uma pesquisada que é interessante. Façam o nosso exercício e qualquer dúvida a gente vai conversando durante a semana, ok? Beijão para vocês.